Caroline Artusi, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu trabalho na área já há 6 anos e eu sou especialista em saúde da mulher. Sobre o preparo do assoalho pélvico, né, na gestação, para o parto e para o pós-parto. Bom, então quando a gente fala em assoalho pélvico, a gente fala numa coisa muito desconhecida para muitas mulheres, né? Então, quando a gente fala em assoalho pélvico ou períneo, a gente está falando dessa musculatura que está aqui em volta da região vaginal, da uretra, por onde faz xixi, da região anal também, tá? Como dá para ver, ela abraça todas essas estruturas. É uma musculatura que ela está fechando a parte inferior da nossa pelve. Então, é eles que mantêm a bexiga, o útero, o intestino bem posicionadinhos, né? E também é eles que mantêm a uretra e o canal anal fechado para manter a continência urinária e fecal, para não ter escape de xixi e escape de cocô, tá? Essa musculatura, ela resiste aos aumentos de pressão abdominal. Então, o que acontece? Quando a gestante, com o avançar da gestação, a gente tem que pensar o seguinte: essa musculatura está localizada aqui embaixo, né? Ela é como se fosse uma cama elástica. Então, conforme vai aumentando o peso, né, da placenta, do bebê, do líquido, né, essa musculatura, ela fica sobrecarregada, ok? Então, é por isso que começa a acontecer muitas disfunções do assoalho pélvico devido a essa sobrecarga que essa musculatura está passando. Ela também é responsável pela função sexual, né? E também é ela responsável por permitir a passagem do feto durante o parto no canal vaginal. Então, na gestação, ocorre, então, uma alteração hormonal e essa musculatura ela tende a ficar mais relaxada. Isso acontece com todas as gestantes, independente se vai para parto normal ou parto cesariana, tá? Então, com essa distensão que acontece no nosso útero, no nosso abdômen, essa musculatura, ela acaba distendendo junto. Então, ela acaba alongando mais e, com isso, diminui a força e a função dessa musculatura. Com toda essa sobrecarga e todo esse relaxamento, esse alongamento excessivo da musculatura, é muito comum acontecer algumas disfunções nessas gestantes, tá? Então, algumas disfunções mais comuns que aparecem na gestação é a incontinência urinária, que é o escape de xixi, e ela é muito prevalente, ela é de 32% a 64% em gestantes. Imagina, é um grande número de gestantes que apresentam essas queixas, tá? Principalmente a incontinência urinária de esforço, que é quando vai tossir, vai espirrar, tem um escapezinho de xixi. Muitas vezes isso é considerado normal entre muitas gestantes. Elas comentam: não, eu só perco o xixi quando eu vou dar uma tossida, né? Ou quando eu dou uma gargalhada. E tratam isso como uma coisa normal. Só que não é. A partir do momento que está tendo escape de xixi, quer dizer que a musculatura do assoalho pélvico não está cumprindo com a sua função, tá? De que é manter a uretra fechada. Então, com isso, já quer dizer que a musculatura está sobrecarregada e está com diminuição de força, então. Incontinência anal também pode acontecer, por mais que seja menos prevalente do que a incontinência urinária, não é tão comum. Disfunções sexuais, é muito comum a gestante apresentar dor na relação sexual, tá? Também diminuição de libido, excitação, todas essas coisas, porque tem toda uma questão hormonal envolvida também, né, junto com a gestação. Prolapso de órgãos pélvicos, o que é? É a bexiga caída, a famosa bexiga caída, útero caído, intestino caído, né? Que a gente escuta muito e muitos botam culpa no parto natural, só que não é, tá? Então, o prolapso de órgãos pélvicos, essa bexiga caída, ela pode acontecer devido à sobrecarga que essa musculatura está tendo durante a gestação, tá? Então, não é o parto o culpado de tudo, tá? Então, a gestação mesmo pode desencadear a bexiga caída. E a diástase
Abdominal, então, que muita gente sabe o que é e se preocupa com isso, e muita gente nunca nem ouviu falar, que é o afastamento do reto abdominal, tá? O que acontece? Conforme o abdômen da gestante vai aumentando, vai crescendo, o reto do abdômen ele tem que se afastar para dar espaço para o abdômen expandir. Esse afastamento ele pode ser fisiológico, que é quando é até 3 centímetros de afastamento, e patológico quando é acima de 3 centímetros, tá? O que as mulheres, as gestantes observam? Que quando elas vão levantar da cama, aparece um cone na barriga, né? E um cone levantadinho na barriga. E muitas pensam que é o bebê. E não é o bebê, é a diástase, é o afastamento do reto abdominal. Tá, mas e o que isso ocasiona, Carol? Isso ocasiona que diminui a funcionalidade também dessa musculatura e a recuperação no pós-parto é muito difícil, muito mais, digamos assim, tem mais chances de ter disfunções. Por quê? Porque ela sobrecarrega. Se o abdômen não está fazendo a função dele, sobrecarrega a região lombar, ou então sobrecarrega o assoalho pélvico. A barriga fica com aquele aspecto de que parece que a gente teve o nenê, mas fica com aquela barriga de grávida ainda. Então, isso é a diástase abdominal. Então, com a fisioterapia também a gente consegue prevenir isso. Como é que a gente faz para prevenir, né? Ou então evitar essas disfunções do assoalho pélvico na gestação e no parto? Atividade física adequada. Então, não adianta, por exemplo, quem é sedentária antes da gestação querer virar atleta na gestação, né? Então, a gente tem que orientar qual atividade é mais adequada para a gestante. Então, por exemplo, o Pilates é uma atividade muito boa. Mas assim, ó, é um Pilates que tem que ser bem orientado. Então, tem que ser com alguém que é especialista, que entende da área, né? Porque muitas vezes a gestante faz alguns movimentos inadequados que pode piorar, então, essa sobrecarga para o assoalho pélvico, então a diástase. Por exemplo, um abdominal convencional, que eu vejo muita gente chegando no consultório e diz que faz, não é indicado para gestantes, tá? Então, um exemplo para vocês terem mais ou menos uma ideia. As atividades de vida diária também eu sempre oriento para a gente evitar o aumento do abdômen, digamos, esse abaulamento do abdômen. Por exemplo, quando a gente vai levantar da cama, né, que a gente tem que virar de ladinho, botar as pernas para fora, e daí levantar, não fazer aquele jogo com o abdômen, né, que causa um abaulamento. Quando a gente vai pegar algum objeto no chão, vai, enfim, brincar com o cachorro, coisa assim, ficar de cócora, de não inclinar o corpo para frente, porque tudo que causa um abaulamento no abdômen, a gente vai estar sobrecarregando o assoalho pélvico e aumentando a diástase abdominal. A gente tem que fazer um treino para esses músculos do assoalho pélvico para fortalecer essa musculatura, então. A gente treina os estabilizadores do abdômen, também com exercícios específicos, né, para não sobrecarregar. A massagem perineal também é super importante, eu vou falar um pouquinho mais para frente também, e o epinô também. Então, o que ocorre com os músculos do assoalho pélvico no parto vaginal? Então, a gente tem que levar em consideração que o diâmetro da cabeça fetal é aproximadamente 4 vezes maior que o diâmetro do hiato urogenital. Então, com isso, vai ocorrer uma distensão dos músculos do assoalho pélvico. Isso é uma coisa natural, vai acontecer com todo mundo que passar por um parto vaginal. A gente, com a fisioterapia, precisa preparar para facilitar esse relaxamento da musculatura sem ocorrer lesões. Como eu falei anteriormente, então, a gente já tem um relaxamento natural dos músculos do assoalho pélvico, né? Isso é uma questão hormonal mesmo. Então, com isso também acontece uma abertura das articulações pélvicas. Isso também é uma coisa natural. E com o treino dos músculos do assoalho pélvico, a gente vai ter mais a consciência de que a gente está relaxando adequadamente para permitir a passagem do bebê pelo canal vaginal, facilitando a saída do bebê. Tá? O que a gente tem de evidência científica hoje? Que o treino de músculos do assoalho pélvico ele deveria ser oferecido como tratamento de primeira linha a mulheres com incontinência urinária de esforço após o parto, e as primigestas, que daí são as que estão na primeira gestação,
continentes deveriam realizar um programa de treino de músculo do assoalho pélvico antes do parto para prevenir incontinência urinária após o parto. Ou seja, todas as gestantes que apresentam incontinência urinária na gestação, a prevalência delas apresentarem uma incontinência urinária no pós-parto é muito maior do que quem nunca apresentou incontinência urinária na gestação. Esse treino dos músculos do assoalho pélvico eu gosto de comparar a um elevador, tá? Então a gente tem que imaginar que a gente tem que apertar o nosso canal vaginal e anal, imaginando que nós vamos fechar a porta do elevador e subir o primeiro andar. Então a gente vai apertar como se fosse segurar o xixi e o cocô, né? Ou um pum, tá? Então tu vai apertar e sugar essa musculatura, tá? Essa musculatura ela tem que ser isolada, ela não pode estar recebendo auxílio da respiração, nem do bumbum e nem do abdômen. O segredo é, você tem que fazer a contração e eu não posso ver que você está contraindo, tá? No caso, na avaliação da fisioterapia, a gente faz todo o toque, né? Enfim, pra gente ver. Só que quando você treina em casa, para você ter mais ideia, você tem que contrair e eu não posso ver teu corpo ou a tua respiração trancando, ou o teu corpo ajudando na contração, tá? A gente tem que trabalhar os dois tipos de fibra muscular, que é a fibra lenta, que é aquela contração sustentada, então a gente tem que subir o elevador e segurar lá no primeiro andar. O que a gente espera? Uma contração de aproximadamente 6 segundos. Aí tu pensa, não, barbada, Carol, 6 segundos, né? Bem tranquilo. E não é, tá? Porque 6 segundos sem trancar a respiração, sem ajudar com o abdômen, sem ajudar com o bumbum, tá? Tentem fazer aí, depois vocês me contam se vocês conseguem, tá? Então, é um treino que a gente precisa dessa fibra lenta, por quê? Porque é ela que mantém a uretra fechada também para a gente chegar no banheiro, né? Para evitar incontinência de urgência. E é ela também que dá suporte para a cabeça do bebê girar no trabalho de parto, né? Então, isso facilita a rotação do bebê, o que acelera o trabalho de parto. As fibras rápidas, então, que é quando a gente aperta e solta rapidinho, que é essas fibras responsáveis para manter a continência urinária e fecal quando a gente espirra, né? Então, a gente tem que ter essa contração rápida antes do aumento de pressão abdominal. O movimento tem que ser isolado, né? Como eu falei antes, não pode usar bumbum para ajudar, não pode usar abdômen. E o movimento ele tem que ser completo. Por quê? Tem muita gente que se foca mais na contração, né? Porque quer ter força no assoalho pélvico. Só que a gente tem que pensar aqui para o trabalho de parto, o que é importante para nós. É importante a contração, para ter a resistência para a cabecinha do bebê girar, mas é muito importante a gente ter a consciência do relaxamento, porque é ele que vai permitir a passagem do bebê também na hora de trabalho expulsivo. O treino na bola suíça, né? A gente vê muitas imagens dos gestantes treinando na bola, e realmente é um recurso bem legal que a gente tem, tá? Para melhorar a percepção dos músculos do assoalho pélvico, porque daí o períneo vai estar em contato com a bola, né? Conforme você movimenta, você vai estar estimulando ou inibindo essa musculatura, dependendo do que é necessário para a gestante, né? Então, a gente sabe que quando a musculatura tem um espasmo, né? Quando essa musculatura está tensa demais, aumento da tensão o que dificulta a abertura do canal vaginal na hora do parto, né? Então, essa musculatura ela precisa estar relaxada para o parto conseguir ser tranquilo, digamos assim, o que facilita o período expulsivo. Então, a respiração, eu digo que né, acho que 70% do trabalho de parto é responsável, a respiração é responsável por isso. Por quê? Porque a gente precisa saber respirar, a gente não sabe respirar. Quando a gente tem dor, quando a gente tem medo, quando a gente tem desconforto, a gente tende a trancar a respiração. E o que a gente orienta para a gestante? É manter uma respiração sempre mais tranquila possível, para manter a oxigenação da mãe e do bebê tranquilo. E manter nossa musculatura relaxada. Porque quando a gente tranca a respiração, né, quando a gente faz uma apneia, a gente consequentemente se comprime, a gente fica mais tensa junto, tá? Então, a respiração, ela tem que ser sempre uma inspiração lenta pelo nariz e soltar o ar pela boca, tá? Então, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, bem tranquila e bem lenta.
Essa respiração, ela também é fundamental para o período expulsivo, tá? Então, eu sempre treino com a gestante a expulsão associando o soltar o ar, né? Então, porque é praticamente impossível a gente conseguir fazer um relaxamento do assoalho pélvico puxando o ar ou trancando o ar, né? Então, aquela coisa assim de respiração cachorrinho não existe mais, né? A gente não pede mais para a gestante fazer isso porque faz uma hiperventilação, né? Então, trancar a respiração para fazer força, a gente também não orienta mais isso, tá? A gente orienta sempre fazer soltando ar. Então, além disso, né, além de aumentar a ventilação pulmonar, ela diminui a ansiedade e as mulheres treinadas na gestação têm mais controle da respiração no momento do parto, evitando a hiperventilação. É bem isso, a gente treina para ela já ir com a respiração mais automática no trabalho de parto, né? Os alongamentos, então, eu gosto bastante de usar o alongamento de cócora, que é quando a gente inclina o corpo para frente, né? Bem como está na imagem aqui mostrando, segurando na bola, né? Por quê? Porque a gente alonga toda a musculatura posterior do tronco, os adutores, e ao mesmo tempo faz uma abertura inferior da pelve. E dessa forma, os músculos do assoalho pélvico e a pele da região do períneo também são alongadas e prepara melhor para o parto. Normalmente a gente usa esse alongamento a partir do terceiro trimestre e ele também dá mais espaço para o bebê, direcionando para baixo. Então facilita a descida do bebê e favorece o encaixe também. Antes, eu esqueci de falar uma coisa em relação aos exercícios na bola, agora que eu vi a imagem eu lembrei. A gente trabalha muito essa questão de retroversão, anteroversão, que é quando a gente faz aquele movimento de bumbum para dentro, bumbum para fora, né? Por quê? Quando a gente faz esse movimento de, por exemplo, bumbum para dentro, ó, bumbum para dentro, a gente aumenta a parte superior da pelve e com isso facilita o encaixe do bebê, né? A descida do bebê. Quando a gente faz movimentos lateral, a gente está trabalhando a flexibilidade, a mobilidade da pelve. E com isso, o bebê ele também vai conseguir se encaixar melhor, né? Então, facilita o melhor posicionamento do bebê, né? E além dos movimentos circulares, que é muito legal, tá? A gente pode fazer esses movimentos tanto na bola, quanto a gente pode fazer também em pé. O importante é deixar essa articulação bem flexível, bem móvel, para a gente conseguir favorecer, então, o melhor encaixe do bebê. A massagem perineal, ela é indicada a partir da 34ª semana da gestação, tá? E ela diminui os riscos de laceração. É o que a gente tem de evidência científica hoje, que diminui o grau de laceração, tá? A laceração é o rasgo da musculatura, né? Que é bem comum de acontecer no trabalho de parto. O que acontece? A gente diz assim, ó, que uma musculatura bem treinada na gestação, a recuperação no pós-parto ela é muito mais rápida. Então, se a gente tem uma musculatura flexível, uma musculatura que sabe relaxar, que sabe contrair adequadamente, por mais que ela teve uma pequena laceração, a recuperação ela é muito mais rápida, tá? Porque a gente diz assim, ó, é como se fosse comparar um jogador de futebol que se lesiona, né? Lesiona ligamento cruzado anterior e, sei lá, uma pessoa sedentária lesiona ligamento cruzado anterior. Qual é que vai se recuperar mais rápido? É jogador de futebol, né? Porque ele tem a memória muscular, ele teve um treino para isso, ele tem essas estruturas fortalecidas. Então é isso que a gente quer com o treino da fisioterapia pélvica, é deixar a musculatura preparada para evitar grandes graus de laceração e a recuperação ser muito mais rápida também. Além, então, da massagem perineal, evitar grandes graus de laceração. Então, no consultório, particularmente, as minhas gestantes não têm lacerado a ponto de diminuir a funcionalidade desse músculo. Então, quando elas voltam para reavaliação no pós-parto, normalmente a musculatura ela está preservada, bem tranquila, tá? Além de, então, diminuir esse grau de laceração, diminui também o relato da dor perineal no pós-parto, né? É realizada aproximadamente 15 minutos de massagem. Tá, mas Carol, se eu lacerar, então, né? O que pode acontecer se eu não estou com a musculatura preparada?
pode acontecer todas as disfunções que eu citei anteriormente, tá? Que é incontinência urinária, disfunção sexual, bexiga caída, incontinência anal. Por isso é muito importante deixar essa musculatura preparada para a recuperação no pós-parto ser muito melhor, independente se teve laceração ou não. No consultório, então, a gente realiza essa massagem de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da necessidade de cada paciente, de cada gestante. Então, assim, ó, tem algumas gestantes, eu tenho muitas gestantes que vêm de fora, então elas não conseguem vir 2 vezes por semana. O que eu faço? Eu faço 1 vez por semana no consultório e outra vez ela faz a domicílio, ou então eu ensino o marido para fazer a massagem na companheira. Essa massagem, então, ela é realizada aproximadamente 15 minutos, 15 a 20 minutos, dependendo da condição da musculatura. Normalmente com óleo de coco ou então algum óleo vegetal. Eu trouxe uma tabelinha, vocês conseguem enxergar. Eu faço pela região externa, para trabalhar toda a musculatura superficial, massageando, alongando. E depois disso, a gente trabalha a parte interna do períneo, tá? Do canal vaginal. Imaginando como se fosse um reloginho, tá? Eu vou só demonstrar para vocês terem uma ideia do que é a massagem perineal, tá? Imaginando aqui o canal vaginal, então, a gente vai alongar essa musculatura. Claro que cada gestante vai ter uma necessidade particular. Tem gente que precisa alongar um pouquinho mais, tem gente que precisa alongar um pouquinho menos. Por isso é muito importante avaliar antes para ver qual é a necessidade de cada uma, tá? Então a gente alonga, segura, né, imaginando um relógio. A parte de cima, onde sai o xixi, a gente não massageia para não machucar, tá? Aí a gente massageia, alonga no outro lado, depois a gente faz movimentos circulares, tá? Isso tudo para melhorar a flexibilidade, o relaxamento dessa musculatura, porque é por aqui que vai sair o bebê, tá? A gente faz também movimentos deslizando, tá? Deslizamento. Claro, não tão rápido como eu tô fazendo, né? Mas só para demonstrar. Aí depois a gente alonga, abrindo os dedos. E depois a gente faz um amassamento, pegando a parte interna e externa. Com isso, então, a gente consegue melhorar a condição da musculatura. Bom, o hipnô, muita gente chega no consultório ansiosa para fazer hipnô, né? Como se o hipnô fosse salvar a vida da gestante, né? Então, assim, realmente é um recurso muito bom, mas não é só o hipnô, tá? Então, assim, ó, não adianta, claro, o bom seria vocês não chegarem no consultório só lá com 37 semanas, sabe? Que é quando a gente começa a usar o hipnô. Porque a gente tem muita coisa para trabalhar antes. Não adianta chegar querendo treinar só o hipnô se tu não sabe contrair, se tu não sabe relaxar, se tu não tem consciência perineal, né? Então, é só para a gente deixar isso claro também, porque o hipnô ele ficou um pouquinho famoso, né? Então, muita gente quer vir para treinar só o hipnô, né? Mas, então, o que a gente tem de evidência científica hoje é a massagem perineal. Então, é muito mais importante a gente começar com a massagem e depois a gente evoluir para o hipnô, tá? Então, é um aparelho alemão, né? Que ele foi criado na década de 90. E ele, qual é o objetivo, né, de a gente usar o hipnô? O nome já diz, é episiotomia não, para a gente evitar a episiotomia, evitar o corte na região vaginal. Então a gente alonga essa musculatura dentro do limite de cada gestante, tá? Então o nosso objetivo nunca é alongar o tamanho real da cabeça do bebê, até porque a gente não está em trabalho de parto, então a gente não tem todos os hormônios envolvidos, né? Então a gente não vai conseguir alongar o tamanho real da cabeça do bebê. Então a gente vai alongar conforme o limite de cada gestante para dar a percepção de que ela está com o bebê no canal vaginal. Tá? Então, por exemplo, a gente alonga até a gestante dizer que está no limite dela, sem desconforto, sentindo só o alongamento. A gente deixa um pouquinho para alongar. A gente pode treinar também o contrair e o soltar, conforme ela aperta, a linha sobe, conforme ela relaxa, a linha desce. Então, a gente pode trabalhar também um pouquinho de consciência perineal.
E depois de tudo isso, a gente também treina o período expulsivo, né? Então, a gestante ela já vai para o trabalho de parto sabendo como é que ela tem que fazer a força da expulsão, né? Associando a respiração, como eu falei antes, e a gente treina na postura que a gestante quiser, tá? Então, Carol, eu quero treinar de cócoras. Ok, vamos treinar de cócoras. Carol, eu quero treinar na banqueta. Vamos treinar na banqueta. Então, como a gestante se sentir mais à vontade, a gente vai treinar a expulsão do pinô, tá? Sempre soltando o ar, fazendo movimentos lento, contínuo de relaxamento para fora do canal vaginal, tá? O epinô é usado, então, somente no consultório, tá? Com supervisão da fisioterapia, da fisioterapeuta. E uso com preservativo, então, tá? Então, ele é usado a partir da 37ª semana, tá? Para alongar essa musculatura. Aqui está a imagem de como ele é posicionado, ó, porque muitas pensam, tá, mas não vai machucar o bebê, né? Não vai estimular o trabalho de parto? Não, ele não chega até o colo, tá? Do útero. O bebê está bem protegido aqui, né? Dentro do saco gestacional, enfim, do líquido, tem tudo para proteger o bebê, então o pinô não vai machucar o bebê, tá? Ele é usado na musculatura do assoalho pélvico, ok? Tá, então só para dar uma resumida geral aqui, tá? Carol, só quem quer parto normal vai se beneficiar da fisioterapia pélvica? Não. Quem quer cesárea também, tá? Isso não é só... Claro, a gente focou mais no parto natural, né? Mas quem quer cesárea, é super importante pelo menos realizar uma avaliação da fisioterapia pélvica para justamente evitar aquelas disfunções que eu falei antes, incontinência urinária, bexiga caída, enfim, essas coisas. Por quê? Porque a sobrecarga da gestação já gera um aumento de chances de ter essas disfunções, tá? Então, quem quer cesárea também precisa dar uma atenção especial para assoalho pélvico. A partir normalmente da 14ª semana, a gestante já é liberada para fazer esse treino da musculatura do assoalho pélvico, tá? Ou então, após a liberação da obstetra, tá? Tem alguns casos que a obstetra não liberam a partir da 14ª, mas mais adiante ele libera, então a gente tem que conversar sempre com a obstetra também. A partir da 30ª semana, a gente dá mais ênfase para a questão do posicionamento do bebê, que é nessa fase que ele tem que estar bem posicionadinho. Então, tem bebês que estão sentados, tem bebês que estão mal posicionados, então a gente faz exercícios específicos pensando em biomecânica da pelve, né? Em alguns casos, a postura é invertida, né? Até a Neuci também trabalha com Spinning Babies. São treinos bem legais, a gente tem um resultado bem bacana, né? Para fazer o bebê sentadinho ficar cefálico, o bebê pélvico virar para cefálico. E a gente trabalha também a questão do condicionamento, da resistência perineal, para a gente deixar essa musculatura bem preparadinha para o trabalho de parto. A partir de 34 semanas, então, a gente começa a massagem perineal, e a partir de 37 semanas, então, a gente usa o treino do epinô, que é para treinar o período expulsivo, juntamente com a respiração. As posturas, então, para o trabalho de parto na primeira fase, que é a fase da dilatação, tá? Quando está dilatando o colo do útero. Em pé, a gente sabe que a descida do bebê é mais favorável pela força gravitacional. De cócoras também, devido à gravidade, né? E é uma postura mais fisiológica. Porém, nós não somos muito acostumadas a usar a postura de cócoras no dia a dia. Por isso que tem que treinar para ganhar resistência, né? Porque é uma postura que nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não fica de cócoras quase, né? Então a gente cansa muito rápido no trabalho de parto se não está bem treinada, tá? A postura sentada é também legal, porque ela é parecida com a postura de cócoras, porém você está com o tronco apoiado, podendo descansar melhor. A ajoelhada também é uma postura bem bacana, principalmente para quem tem dor lombar. E deitada, de preferência, deitadinha de lado para o lado esquerdo, para não desacelerar o trabalho de parto. Evidências científicas, então, da verticalização e da deambulação no primeiro estágio do trabalho de parto, na fase da dilatação. Diminui aproximadamente 1 hora a duração do trabalho de parto, dessa fase. Diminui o uso da peridural
que é a analgesia do parto, né, que até a doutora Ellen falou ontem também, diminui o risco de cesárea e não associou efeitos negativos para a mãe e para o bebê. Na segunda fase do trabalho de parto, então, que é a fase da expulsão, a gente usa bastante, pelo que eu estou vivenciando, né, enfim, a postura de sentada na banqueta. É uma postura bem legal, tá? Eu acho bem bacana. Por quê? Porque a postura vertical, ela também ajuda pela força gravitacional, a descida melhor do bebê, melhor posicionamento do bebê, tá? E ela é responsável também para que o bebê receba a quantidade suficiente de oxigênio que ele necessita e minimiza a pressão sobre a sua cabeça. O que acontece? Tem muitos obstetras que têm medo, receio, de fazer na postura na banqueta, porque como tem a ação da gravidade agindo, tende a ser mais rápido. E com isso eles têm medo de que cause mais laceração, porque é como se tu fosse abrir a região vaginal mais rápido. Então, quando a gente tá com a boca seca, digamos, que a gente abre rapidinho, a gente corta, né? Então, eles têm medo que isso aconteça. Mas a gente treina, tá? Então, a gente treina o hipnô por causa disso também, para a gente controlar essa velocidade da expulsão, né? Então, ela já vai sabendo que ela não pode chegar e usar força máxima, né? Não pode usar essa velocidade toda. E também, tá, abrindo outro, por que a gente não indica a postura de litotomia, que é a postura ginecológica, tá? Por quê? Porque quando a gente está na postura ginecológica, a gente faz uma pressão no cóccix, né? Então a gente está apoiada no cóccix e a perna, ela tá para cima, ela tá assim. Então a gente fecha a parte inferior da pelve, o que dificulta a descida do bebê. Então, o risco de ter que fazer uma episiotomia ou então o risco de ter uma laceração é muito maior. Quando a gestante quer, então, fazer a postura, numa postura deitada, o seu parto numa postura deitada, a gente orienta a fazer com a cabeceira bem elevada, né? Ou então, com a cabeceira bem elevada, para ela ficar semi-sentada, e as pernas apoiadas na maca e não na postura ginecológica, tá? Para favorecer a abertura da pelve inferior. Os benefícios da verticalização, então, no trabalho na fase do expulsivo, então, né, é que tem o efeito positivo da gravidade, tem maior eficiência e força da contração uterina, quando a gente está numa posição vertical, melhora o alinhamento do feto para a passagem através da pelve. Você imagina, você já está ali sentadinha, né? É só o bebê sair, né? Bem mais fácil do que ele ter que fazer toda aquela volta numa postura ginecológica, né? Que não tem nada a te ajudar, no caso, né? Dá mais conforto e autonomia para a gestante e diminui o risco de asfixia fetal. Então, a oxigenação do bebê fica mais adequada, digamos assim. Então, qual a postura que a gestante vai adotar? A postura que ela achar mais confortável, tá? A escolha principalmente é da mulher, que é a condutora do seu próprio processo de parto, cabendo a ela onde, como e com quem parir. Isso é a humanização do parto, né? Então, se a gestante decidir ter parto de 4 apoios, a gente vai apoiar a gestante a ter parto de 4 apoios. Claro que tem casos que a gente tem que ir adaptando a postura, no caso, a Neuci, que faz normalmente o acompanhamento no hospital, ela vai orientando essa gestante para favorecer ainda mais a descida do bebê. Então, tem algumas posturas que a gestante vai ter que adotar que ela não estava prevendo, mas isso tudo é conversado com a gestante e ver se ela aceita ou não. Tem gente que quer ganhar deitada de lado, pode ganhar deitada de lado, tá? Então, isso vai partir da gestante qual é a postura que ela se sente mais confortável. E preconiza a liberdade para a parturiente movimentar-se e não ficar somente em posição supina, que seria a posição deitada. Muito obrigada. Obrigada e um abraço a todas as gestantes. Boa hora para todas.